Então, hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Atos e vamos entrar agora no capítulo 19. E antes de entrar no capítulo 19, vamos relembrar os temas lá do capítulo 18. Então, na semana passada, no capítulo 18, a gente falou sobre Priscila e Áquila, que Deus sempre envia auxiliadores para fortalecer ali o ministério, para ajudar na formação das igrejas. A gente falou também que Paulo, ele voltou a Antioquia da Síria. E a gente também falou, depois no último bloco, que Apolo estava em Éfeso e que ele também anunciava as boas novas, mas que ele ainda não havia aprendido sobre o Espírito Santo. E Priscila e Áquila, que ficaram ali durante um período ensinando Apolo. E ali ele também foi muito usado por Deus, proclamando as boas novas. E na semana passada também nós falamos no primeiro bloco do capítulo 19. E hoje nós vamos continuar o capítulo 19, a partir do versículo 8. Então vamos lá? Capítulo 19, onde vai falar sobre o ministério de Paulo em Éfeso. Então, a gente vai agora ler a partir do versículo 8. E primeiro aqui, vamos falar um pouco sobre essa cidade de Éfeso. Então, a partir desta igreja aqui, nesta cidade de Éfeso, nasceram outras igrejas ali na Ásia Menor, como, por exemplo, Colossos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Com exceção de Colossos, vocês lembram que essas são exatamente as igrejas mencionadas lá em Apocalipse, que nós já lemos e estudamos. E Éfeso, gente, ela era uma grande metrópole greco-romana, capital da província romana da Ásia. Era um lugar próspero, ali era um centro comercial e político, e tinha também um porto importante. E lá também tinha um teatro e o templo de Ártemis, também chamada de deusa Diana. E nesse templo, muitos pagãos ali cultuavam a essa deusa. Eles faziam culto, né, a Ártemis, a deusa Diana. E aquela região era um centro de vida social e religiosa. Era um local importante, onde muitas pessoas ali passavam por aquela região. E a prosperidade daquela cidade era ligada à idolatria e à produção de imagens religiosas. Então, olha só o local em que Paulo foi pregar a palavra de Deus. Então, aquela região ali, ela era próspera justamente por causa de idolatria, por causa da comercialização de produtos religiosos. E Paulo vai ali pregar as boas novas, e a gente sabe que as boas novas é contra isso, certo? A idolatria, a venda de produtos para idolatria são completamente fora dos princípios bíblicos. Deus abomina a idolatria. E é justamente ali que Paulo agora estava pregando as boas novas. Então, versículo 8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. E olha só, para pregar num lugar desse, que era repleto de idolatria, ele tinha que ter muita coragem mesmo, né? Porque não é qualquer um, né? Porque imagine aí você chegando numa cidade onde a maioria ali das coisas é totalmente contra o princípio de Deus. E aí você chega nessa cidade aonde o comércio, né, aonde a renda da maioria das pessoas eram provenientes da idolatria. E Paulo foi lá pregar. Então ele realmente tinha que ter coragem para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade, né? E ele pregava ali corajosamente e ficou ali durante 3 meses pregando. Então ele ia às sinagogas
E lá ele pregava. Por quê? Mesmo ele indo às sinagogas, que era o local onde a maioria era judeu, que iam lá para ouvir as escrituras, muitos judeus, eles estavam misturados à cultura daquela região. Então, muitos judeus ali praticavam atos culturais daquela região. Então, Paulo ali pregava a palavra corajosamente e muitos ali eram confrontados, mesmo estando na sinagoga. E a gente precisa se lembrar aqui que essa coragem que Paulo tinha ao pregar não era algo carnal, não era algo que vinha dele, não era mérito dele. Essa coragem que Paulo recebia para pregar o evangelho era espiritual, ele recebia do Espírito Santo de Deus essa coragem. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, está escrito: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Ou seja, aqui reforça que quando você é adotado como filho, Deus nos enche de coragem, de ousadia e de poder para pregar a palavra de Deus. Era justamente com essa coragem que Paulo pregava nesses lugares, onde a maioria dos princípios e das pessoas eram contrárias aos princípios bíblicos, à palavra de Deus. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso. Quando a gente se deparar diante de algumas situações que a gente ficar ali envergonhado, desanimado, sem coragem, antes de tudo, a gente precisa orar e pedir para Deus, para o Espírito Santo do Senhor nos fortalecer, nos trazer coragem, nos trazer ousadia, para que a vontade dele seja feita, para que a missão dele seja realizada em nossas vidas. E é tudo perante ao poder de Deus. É ele que nos enche de autoridade, de poder, em nome de Jesus Cristo. É tudo em nome de Jesus Cristo, né? Há poder no nome de Jesus. A gente precisa entender isso. Não há poder nas pessoas. O poder é no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O poder está no nome dele. Então, nenhuma pessoa é poderosa, não. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é mérito de Deus. E tudo é para que os propósitos de Deus sejam realizados. Então, aqui, Paulo, ele era um instrumento nas mãos de Deus. Tudo era para que a palavra fosse levada a várias pessoas, é para que houvessem as conversões. Essa era a missão de Paulo, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz. Então não era mérito dele, não era ele que era poderoso, não, é Jesus, há poder no nome de Jesus. Isso a gente precisa ficar bem claro, porque Deus, ele começa a falar com a gente, ele começa a trabalhar na vida da gente quando a gente tem esse start e entende. Somos falhos e pecadores, somos pequeninos perante o Senhor. A glória, a honra, o poder é todo dele. E ele nos concede dons, ele nos concede talentos, mas não é para nossa glória, não é para a gente se beneficiar com isso. A gente precisa ter isso em mente. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. E ele vai cuidar de nós durante esse trajeto, ele vai cuidar de cada um, de sua família, ele vai nos fortalecer, ele vai enviar auxiliadores. Se a gente for obediente, se a gente permanecer no caminho reto. Mas a partir do momento que a gente tem esse start, que a gente consegue entender que o poder é de Deus, a glória não é de ninguém. Então não adianta ficar correndo atrás de pastores famosos, não adianta ficar correndo atrás, não, aquela pessoa ali, ela tem poder, ela tem autoridade, eu vou atrás daquela pessoa, não, eu vou atrás daquele profeta, porque aquele profeta, ele entrega várias palavras, eu quero ir lá, eu preciso ouvir. Você quer o quê? O intermediário para ouvir Deus? Não precisa. Você é templo do Espírito Santo, toma posse. Certo? Não precisa. A gente tem o canal direto, a gente tem o caminho direto que é Jesus. O Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é nenhuma pessoa, não é nenhum humano aqui na Terra que é o nosso caminho, que é a nossa ponte, que é o nosso intermediário. A gente não precisa de intermediário. A gente tem o Espírito Santo que habita em nós. É o próprio Deus.
certo? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a permitir que as águas purificadoras passem na nossa mente, no nosso coração, essas barreiras espirituais que nos impedem que Jesus acesse o nosso coração e a nossa mente, elas são derrubadas, elas são quebradas. E aí você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a deixar todos os outros amores que te impedem de sentir, de viver o amor de Deus, queimar. Tem fogo nos olhos de Jesus. E esse fogo dos olhos de Jesus é aquele fogo que queima todos os outros amores que te impedem de ter Deus como o seu primeiro amor. É Deus sempre acima de tudo, acima do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. É Deus acima de tudo. Então, todos os outros amores, se tiver algo que você adore, que você idolatre, o olhar de Jesus, o olhar de fogo de Jesus, ele vai queimar tudo isso, para que você entenda que ele é a fonte de águas vivas. Você não precisa de outros amores, você não precisa praticar a idolatria. A gente tem que adorar e amar a Deus. Deus, Filho e o Espírito Santo, que foi enviado para conversar conosco. Se nós somos templos do Espírito Santo, ele está tão pertinho de nós todos os dias, a gente vai ouvir a voz dele. Ele vai falar com a gente, com certeza. A gente só precisa permitir que todos os outros amores sejam queimados, destruídos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que tudo aquilo que te atrapalha de ter um relacionamento, de ter intimidade com Deus, está sendo agora derrubado em nome de Jesus. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus. Você vai vivenciar milagres, prodígios e maravilhas. Você vai ver os sinais de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba. Aí a gente vai lá agora para o versículo 9. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Lembra que a gente falou anteriormente, nos outros capítulos, que os cristãos também eram chamados de o caminho, né? O cristianismo, ele é que resulta em transformação, onde você trilha o caminho da santificação, tomando decisões e agindo de modo que agrada a Deus. Esse é o caminho. Cristianismo não é só uma religião, ele é o caminho, é o caminho de santificação, é o caminho de transformação. Não são atos religiosos, é o caminho para a gente poder se achegar aos céus quando for o momento certo. E eles eram chamados de o caminho. Jesus, né, é o caminho. E continuando no versículo 9, Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Então olha só, Paulo estava lá em Éfeso, ele pregava corajosamente dentro das sinagogas, mas ali tinham muitos judeus que se mostravam ser totalmente endurecidos. Eles estavam ali resistentes ao Espírito Santo. Eles não queriam viver o novo de Deus. E ali chegou uma hora que Paulo, né, falou, não dá mais, então ele deixou de ir às sinagogas e ele levou consigo todas aquelas pessoas que queriam continuar a ser discípulos de Jesus, todas aquelas pessoas que estavam no caminho, que queriam ouvir a verdade, ele levou todas essas pessoas da sinagoga e eles passaram a se reunir e falar sobre as boas novas na escola de Tirano. Então Tirano cedeu ali aquele local. E todos agora, em vez de ir à sinagoga, eles iam nessa escola de Tirano para se reunir e para que Paulo pudesse ensiná-los sobre as escrituras. Certo? Aí agora no versículo 10. Isto continuou durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouvia a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Então, olha só. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo,
Capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Em algumas versões está amor e domínio próprio. Então, olha só, foi Deus que concedeu a Paulo poder de realizar milagres extraordinários, e de novo reforçando, isso não era mérito de Paulo. Paulo estava sendo usado como instrumento nas mãos de Deus. Ele entregou a sua vida para Jesus. No entanto, ele morreu por isso. Ele morreu pelo evangelho, certo? E Deus ali entregou isso ao Paulo, porque isso era necessário para que ele conseguisse alcançar mais vidas, para que mais vidas fossem alcançadas e fossem salvas, para que ele conseguisse retirar mais almas das trevas e levar para a luz. Então, Deus nos entrega aquilo que é necessário. E aí, continuando no versículo 12, quando os lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, eles eram curados de doenças e deles saíam espíritos malignos. Então, olha só os lençóis, os panos, os aventais que Paulo usava tinha poder para expulsar demônios, para curar pessoas, tinha poder para isso. Ele servia tanto a Deus, ele entregava tanto a sua vida a Deus, ele tinha tanto relacionamento e intimidade com Deus, o espírito dele, maioria das vezes, prevalecia sobre a carne, porque ele permitia isso, que as vontades dele caíssem por terra, para que as vontades de Deus fossem feitas na vida dele, para o propósito de Deus na vida dele. Deus concedeu esse poder a ele, para que mais pessoas fossem alcançadas, para que mais pessoas fossem atraídas e salvas, em nome de Jesus. Aí agora no versículo 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Olha só o que eles falavam. Vocês já viram isso? Expulsar demônio e falar: eu expulso em nome de Jesus, a quem pastora tal anuncia. Como que eu vou falar um negócio desse, né? Jamais, gente. É tudo em nome de Jesus. Você tem que crer. E eles aqui não criam, nem entendiam nada, né? Eles só sabiam que que Deus tinha concedido a Paulo o poder para expulsar demônio. Então eles iam lá em nome de Jesus, aquele que Paulo anuncia. Aí olha só o que aconteceu. Então a gente acabou de ver, né, que os trapos de Paulo era suficiente para expulsar espíritos malignos. Só que esses homens aqui, judeus, hein? Eles eram judeus. Olha só no versículo 14. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Então, olha só. O pai dele era um dos sacerdotes da cidade. Eles eram judeus, certo? Eles entendiam provavelmente sobre as escrituras, certo? Mas eles estavam naquela cidade influenciados pela cultura daquele local. E olha só, nessa época, muitos acreditavam que as doenças, principalmente as doenças mentais, elas eram ações de demônios. E por isso, o exorcismo era uma prática comum. Então, o exorcista, na cabeça deles, ele deveria conhecer o nome de um espírito mais poderoso do que aquele que tinha entrado na pessoa. O espírito maligno, certo? Demônio. Então, na cabeça dos exorcistas daquela região, judeus, tá bom? Eram judeus, olha só, judeus. Né? Se dizem os religiosos, né? Se dizem fazer as coisas em nome de Deus. E olha só. E eles pegavam e praticavam esse exorcismo. Então, eles, quando viam que tinha uma pessoa lá endemoniada, eles procuravam saber qual era o demônio e procuravam saber o nome de demônio mais poderoso do que aquele que estava na pessoa, para expulsar aquele demônio menor lá daquela pessoa no nome do demônio maior. Então, olha só a confusão, né? Olha a confusão que era. Imagina, expulsa um demônio e já entra outro mais poderoso na pessoa, né? Olha só o que acontecia. E naquela época era muito comum palavras mágicas, encantamentos, feitiçaria, e muitos judeus eles praticavam essa magia. E eles gozavam do prestígio por isso, entende? Porque eles não tinham noção que a honra e glória é do Senhor. Eles não tinham noção do ministério de Paulo. Eles não conheciam a verdade,
certo? Eles estavam presos na religiosidade e queriam prestígio para eles. Então eles expulsavam o demônio em nome de demônio. E aí quando eles viram o que Paulo fazia, porque Paulo, toda vez que vinha, ele tinha poder e autoridade, então eles falaram, vamos falar agora em nome de Paulo, né? A gente fala então igual Paulo, que o Paulo fala, expulsa em nome de Jesus, mas a gente fala aquele que Paulo anuncia. Certo? Eles falaram, vamos começar a imitar Paulo então, porque se Paulo faz e dá certo, nós somos exorcistas, então a gente vai falar e também vai dar certo, né? Olha só, brincando com coisa séria. E aí, num belo dia, agora a gente vai ler o versículo 15. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço, olha só, eles foram expulsar o demônio, certo? Falando isso, né, que eu expulso em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. E aí o demônio respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Né? Que autoridade, tipo dizendo assim, né? Que autoridade que vocês têm para querer me expulsar? Né? Tirando uma deles, da cara deles, né? E aí no versículo 16, o homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Então, olha só, o prestígio que eles tinham por serem os exorcistas daquela região se tornou vergonha, né? Caiu por terra todo o prestígio e eles foram envergonhados. Então a gente precisa saber que não basta saber o nome, a gente precisa conhecer a Jesus, a gente precisa crer. A autoridade vem no nome de Jesus, mas você precisa crer. Você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e crescer em Cristo. Como que faz para crescer em Cristo? Você tem que se mergulhar em águas profundas, que é a palavra de Deus. Você tem que ter tempo, relacionamento, intimidade com Deus. É tempo de oração, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de se dedicar a entender a palavra de Deus. E assim a gente vai criando intimidade. No mesmo modo que para conhecer alguém, para ter intimidade com alguém, você tem que passar tempo com aquela pessoa. Você tem que conviver com aquela pessoa, você tem que ter um relacionamento com aquela pessoa. É a mesma coisa em relação a Deus. No versículo 17. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos. E sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Com esse acontecimento, todos ali puderam entender que precisa ter temor, que o nome de Jesus que tem poder, mas que para isso você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa ter intimidade com o Senhor. Aí no versículo 18, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Então, olha só, os judeus daquela cidade, eles faziam um sincretismo religioso. Eles liam sobre as escrituras de Deus, certo? Eles eram os descendentes de Abraão, os filhos de Deus, o povo separado, que na verdade estava tudo misturado e usava era uma capa de religiosidade. Tinham um coração endurecido e praticavam feitiçaria, idolatria, certo? Faziam várias coisas que Deus reprova. E naquele momento, muitas daquelas pessoas que vivenciaram aquilo e que praticavam esses atos errados, eles tomaram consciência que aquilo era pecado. Tomaram consciência de tudo que eles estavam fazendo não agradava ao Senhor. E ali eles entregaram todos os pecados diante do altar. Olha, Senhor, me limpa, me purifica, eu entrego tudo. E eles ali queimaram todos os livros de encantamento, tudo que eles tinham ali em relação à feitiçaria, eles entregaram para ser queimados, para ser destruídos. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente começa a ter um relacionamento e mergulhar em águas profundas, a gente precisa sempre pedir para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra de Deus, para que Ele nos direcione, para que Ele nos convença do pecado. Porque tem muita gente que está trilhando o caminho da santificação, mas que ainda está carregando uma mala cheia de feitiçaria, de idolatria, de pecados.
Porque muitas das vezes ainda não tomou consciência daquilo, muitas das vezes ainda não permitiu que essa barreira espiritual fosse quebrada para que o Espírito Santo te convencesse daquele pecado, certo? Isso não é de um dia para o outro. Isso é de relacionamento profundo. Você vai caminhando, 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 o Espírito Santo vai te convencendo e vai te revelando. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a minha mãe era kardecista. E aí, na religião dela, tinha muito esse negócio, sabe, de feitiçaria, tipo de livro de bruxinha. E às vezes ela comprava para mim uns livros de bruxinha, ou quando eu ia lá no centro espírita, eu mesmo pedia para ela comprar uns livros de bruxinha, porque pra gente aquilo não era errado, a gente não sabia. A gente não tinha tomado consciência, a gente não estudava a palavra, então a gente não sabia. Mesmo que alguém viesse e falasse alguma coisa, a gente não ia acreditar, porque né? Eu não sei, porque, gente, quem convence do pecado é o Espírito Santo. E para isso, ou tem que ter ali um propósito de Deus para que as suas escamas caiam naquela hora, porque ali existe algum propósito do Senhor, ou então você tem que ir se aprofundando nas escrituras. E conforme você vai se aprofundando, as escamas vão caindo, Deus vai tirando os tampões dos olhos, dos ouvidos, e você vai começando a enxergar, certo? A sua fé vai sendo fortalecida, porque a fé vem a ouvir a palavra de Deus, assim como a gente está fazendo aqui agora, a gente está ouvindo. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, eu me reunia com as minhas amigas da rua e a gente ficava lendo lá os livros, a gente falava, vamos fazer um ritual que está escrito aqui. A gente inventava um ritual de bruxinha, porque a gente tinha filme de bruxinha na televisão, tem desenho de bruxinha na televisão. Então, o mundo, a sociedade fala que aquilo é legal e é normal. É legal as bruxinhas. É tudo legal. Só que o povo não enxerga que isso é tudo espiritual. Por isso que fala que a gente tem que tomar cuidado com o que passa na televisão, o filme que você assiste, tudo, porque tudo é portal. Tudo é portal. O mundo espiritual, ele existe, ele é muito mais real do que esse mundo natural que a gente enxerga. E a gente precisa tomar cuidado. E eu, na época, não tinha noção nenhuma, e nem minha mãe. A gente não tinha essa noção. Depois de muitos anos, né, quando houve a conversão, quando a gente começou a estudar a Bíblia, que a gente falou, meu Deus, como Deus é misericordioso, porque eu já fiz tanta merda, eu já fiz tanta coisa errada. Gente, eu já desagradei tanto a Deus, mas Ele não desiste de mim. Ele está ali do lado. Eu lembro de coisas da minha infância. Ele estava ali do meu lado, Ele teve misericórdia, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Então não importa o que você fez de errado. Não importa. Se você aí no seu coração está permitindo que Ele quebrante, se você está permitindo que o Senhor te convença do que é errado, se você está se prostrando perante aos pés do Senhor, Ele tem misericórdia, Ele perdoa. Ele não resiste a um coração quebrantado. E aí, durante essa caminhada, durante todo esse processo, o Espírito Santo vai me trazendo várias coisas à memória que eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom e misericordioso, como que o Senhor teve paciência comigo, né? E do mesmo modo, a gente tem que ter paciência com as pessoas. Primeiro que a gente não convence ninguém. Segundo que nós não somos acusadores. Esse é o trabalho do diabo. É ele que aponta o dedo e acusa, não somos nós. Certo? Terceiro, nós não somos juízes. Eu não tenho que julgar nada e ninguém. Então, o que eu tenho que fazer como Paulo? Pronuncia a palavra de Deus. A palavra liberta. A palavra liberta, ela é libertadora. Por isso que os apóstolos iam e proclamavam a palavra de Deus. E os olhos que estivessem ali atentos eram libertos de todo o pecado, da escravidão do pecado, porque é uma escravidão. Você é escrava do pecado e não percebe, e acha que tá legal, né? Que tá na vibe do mundo, que todo mundo faz, tá tudo certo, mas não é. Gente, isso é muito espiritual. Quando vocês tiverem alguma revelação de Deus, Deus ele nos revela, Ele mostra pra gente as barreiras sendo quebradas. Tem muitas coisas em relação a emoções, a sentimentos, a comportamentos, às ações que nós temos e as pessoas próximas da gente têm, que a gente pode tentar pela força do braço, mas não vai conseguir. Eu já tentei várias coisas pela força do braço. Eu não consegui. Mas daí, quando eu me apeguei a Deus em jejum e oração,
Deus vem e simplesmente quebra as barreiras. Ele quebra as barreiras espirituais e muda o comportamento, muda as ações, ele muda o ambiente, ele muda o decreto, ele reverte maldição em bênção. E isso é um mundo espiritual e o Senhor age no espiritual. Nosso relacionamento com Deus é através do espiritual, é através do espírito. Então não adianta querer fazer com a força do braço, que é com o corpo, com a carne, não, espiritual. Jesus vem com seu poder, ele tem poder, há poder no nome de Jesus. Por isso que tem que declarar na sua casa, há poder no nome de Jesus. Tem que profetizar a palavra de Deus e tem que falar para o demônio, sai daqui em nome de Jesus, porque aqui não tem lugar para você. E essa guerra é diária, gente. É diária, todos os dias. Todos os dias a gente tem que guerrear no mundo espiritual. Certo? Então, muitas das coisas que às vezes a gente está tentando na força do braço, a gente não vai conseguir. Não adianta acusar, não adianta julgar, não adianta tentar pela força do braço. Entrega no altar perante a Deus. Senhor, eu entrego. Já tentei, eu não consigo, Senhor. Não consigo, entrego. Você vai ver. Deus vai fazer e o milagre vai acontecer. O milagre da transformação vai acontecer em nome de Jesus. E vamos ler aqui rapidinho, gente, o que tem lá em Marcos, capítulo 16. Ó, Marcos 16, do versículo 16 ao 20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Então, onde está escrito que a pessoa pode expulsar demônio em nome de Jesus? Está aqui. Aonde que está escrito que a pessoa pode falar a língua dos anjos? Está aqui. Outras línguas? Está aqui. É o dom de línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É o dom da cura. Jesus, o nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para libertar de demônios. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-o com muitos sinais. Certo? Então aqui está falando que quem crer, tem que conhecer a autoridade no nome de Jesus. Não pode brincar com isso, né? Como aqueles judeus estavam fazendo. Eles não tinham temor, porque se eles tivessem temor, eles não fariam o que eles fizeram. Aí no versículo 21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então Paulo estava ali em Éfeso. Ele foi impelido pelo Espírito a sair dali, passar pela Macedônia e Acaia, e depois ele ir para Jerusalém, e depois de Jerusalém ele ia para Roma. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, o Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais ali na província da Ásia. Então primeiro ele mandou Timóteo e Erasto lá para a Macedônia. Por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho, por causa dos cristãos. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, e quem empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Então, olha só, lembra que a gente já falou? A prosperidade daquela cidade era justamente por causa da idolatria do povo. E Paulo ali pregando a palavra ia acabar com o empreendimento daquelas pessoas, certo? Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que essa deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grandes é Ártemis dos Éfesos! Em pouco tempo, a cidade toda estava numa confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo.
Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Então, olha só o alvoroço que foi criado. Quando muitas pessoas foram libertas da idolatria, elas não consumiam mais esses produtos. E aí o comércio desses produtos foram enfraquecendo, sendo que a cidade vivia disso, certo? Então eles começaram a ficar incomodados com o que Paulo ensinava, porque isso estava mexendo no bolso deles. Então eles causaram ali, se juntaram e causaram uma confusão ali. Eles estavam fazendo de tudo para tentar impedir que mais pessoas fossem libertas e parassem de consumir aqueles produtos. Aí no versículo 31, alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque ali estava. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez um sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. A grande Ártemis dos Éfesos. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalme-se, não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais. Se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem. Então, olha só, esse escrivão que apareceu aí conseguiu apaziguar a multidão e essa confusão. Ele não estava preocupado com as pessoas ali, né, que estavam apanhando, que estavam sendo linchadas, expostas, nada disso. O que ele queria era acalmar os ânimos, porque Roma não tolerava a desordem. Roma não tolerava tumulto, confusão e desordem. E ele sabia disso. Então ele falou, gente, chega. A gente tem que ficar calmo, vamos resolver aqui tudo perante a lei. Se vocês estão acusando eles de algo que é contra a lei, vamos levar isso para a Assembleia, para o tribunal e vamos resolver lá. Agora chega, né? E com isso, mesmo eles se beneficiando, porque aquela região, aquele território ali pertencia a ele, certo? Era também para benefício dele que aquela desordem acabasse, mesmo assim, todos que estavam ali sendo, né, linchados, todos que estavam sofrendo com essa confusão, eles foram ali liberados e foram embora, dispersou a confusão e acabou. E aí acaba o capítulo 19, né? E no 20 vai continuar essa história. E essa parte, gente, que mostra, né, de questões financeiras, com idolatria e tudo mais, nos leva também a refletir que ao aceitar Jesus, a gente precisa entregar realmente tudo diante do altar, até as nossas finanças e os nossos trabalhos, né? Porque se alguém aceitou Jesus e a sua renda vem de algo ilícito, nesse caso aqui, era produtos de idolatria, que é algo que é reprovável aos olhos do Senhor. Só que mesmo que no mundo de hoje, que a pessoa não sobreviva disso, de objetos de idolatria, existem muitas profissões que são contra os princípios de Deus, que ferem aos princípios de Deus, certo? Então a gente vê, por exemplo, tem muitos cantores que, por exemplo, cantam funk. E aí eles aceitam a Jesus, né? Eu já vi testemunho de vários que largam isso. Eles largam a profissão, eles abandonam isso. Às vezes eles tocam essas músicas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, eles largam isso. Às vezes eles trabalham com jogos ilícitos, né? Esses jogos da internet, tigrinho e tudo mais. Eles abandonam isso, mesmo tendo prejuízo financeiro. Porque é aquele que entende, aquele que tem a verdadeira conversão, ele larga tudo por Jesus. Porque ele sabe que Deus vai suprir de alguma forma. Mesmo que você tenha que deixar, né, a sua mansão, mesmo que você tenha que diminuir
o seu padrão de vida, aquelas pessoas que entendem isso, elas fazem o que é certo, o que é reto perante os olhos do Senhor, porque é isso que deve fazer, né? Não adianta falar que aceitou Jesus, não adianta ficar falando isso, que tem muita gente que ainda fica falando, mas não muda a vida, não abandona os pecados, e ainda fica se justificando e falando para os outros que não precisa abandonar os pecados, né? Olha só o desserviço que está fazendo a Deus. Só que todos iremos dar conta de tudo isso, né? De tudo que fazemos, de tudo que falamos. Um dia nós iremos prestar essas contas a Deus. Então a gente precisa ter temor. A gente precisa realmente permitir que os nossos olhos estejam sensíveis para ver aquilo que Deus quer nos mostrar e que os nossos ouvidos também estejam sensíveis para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, né? A gente precisa dessa sensibilidade. E a gente precisa orar por essa sensibilidade. Depois, no capítulo 20, continua essa parte da história, né? Que daí Paulo ele sai dali e vai para outra região. Aí a gente continua na próxima semana. Então, vamos orar aqui para terminar? Vamos orar para finalizar. Obrigada, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é tão viva e tão eficaz, Senhor. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações, papai. Continue, Senhor, nos trazendo revelações, papai. Por favor, papai, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Permita que a gente possa enxergar, Senhor, enxergar aquilo que é necessário, papai. Nos fortaleça, Senhor, para que a gente prossiga nesta caminhada, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Tira as escamas dos olhos, papai. Renova a nossa mentalidade, papai. Nos dê uma boa memória, Senhor, para se lembrar da sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Para que a gente possa ser usado por ti, Senhor. Para que mais almas possam ser alcançadas, papai. Lava, Senhor, lava a nossa mente. Lava, Senhor, o nosso coração. Se houver qualquer manchinha em nossos corações, papai, limpa, Senhor, purifica, papai, purifica, Senhor. Nos ensina, Senhor, que a nossa missão e o nosso propósito, Senhor, não é para benefício próprio, papai. Nos ensina, Senhor, nos ensina, papai. Muda, Senhor, muda tudo aqui dentro, Senhor, de cada um de nós, papai. Nos esquadrinha, Senhor, nos esquadrinha, papai. Nos dê, Senhor, o espírito de coragem, Senhor, o espírito de poder, papai. Nos ajude, Senhor, a cumprir a sua missão, papai. Às vezes a missão, papai, se torna árdua, papai, se torna pesada, papai. Às vezes a gente tem a sensação de que não vai conseguir, papai. Mas neste momento, Senhor, nós trocamos o fardo, papai. Queremos o seu fardo que é leve, Senhor. Nós sabemos que o Senhor leva o nosso que é pesado, papai. Oh, papai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. O Senhor está fortalecendo, o Senhor está purificando, o Senhor está limpando, papai. Que as águas que fluem, Senhor, do seu trono, possa entrar, papai, em todas as casas. Flui, Senhor, flui com as suas águas, papai. As suas águas que trazem bom ânimo, papai. Nos dê injeção de ânimo, papai. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê intrepidez, papai. Nos dê domínio próprio, papai. Autocontrole, papai. Porque tudo isso, papai, precisa ser realizado com domínio próprio, com autocontrole, papai. Que o seu espírito prevaleça sobre a nossa carne, papai. Que a gente não se engane, papai. Não se engane, papai. Nos ajuda, papai, nessa luta interna diária, papai. Diariamente a gente sofre uma luta interna, papai. Nos ajude, papai, para que o Espírito seja mais forte do que a carne, Senhor. Para que a sua vontade prevaleça em nossas vidas, papai. Oh, Senhor, nós sabemos que em nome de Jesus, papai, pessoas são curadas, pessoas são libertas, papai. E nós pedimos, Senhor, em teu nome, papai, profetizamos a cura, Senhor. A cura em cada um que está aqui ouvindo, papai, a sua palavra. Cura, Senhor, cura, papai. Liberta da escravidão dos pecados, papai. Nos liberta da escravidão dos pecados, papai. Nos mostra, Senhor, tira as escamas, Senhor, nos conduza, papai. Eu lhe
peço, Senhor, transforma, Senhor, maldição e bênção, papai. Transforma, reverte, Senhor, reverte toda maldição, Senhor, que foi proferida pelas nossas bocas, papai. Que sejam agora revertidas em bênção, Senhor. Nos perdoe, papai, porque muitas das vezes nós proferimos palavras, papai, mas nós não temos entendimento sobre isso. Nós não tomamos noção do poder que há nas palavras, papai. Mas hoje aqui, papai, diante do Senhor, hoje aqui, Senhor, com a sua palavra aberta, com a sua Bíblia aberta, papai. Nós confessamos os nossos pecados, papai. E nós pedimos perdão, papai, por toda maldição proferida através da nossa boca, papai. Nos ajude, Senhor, nos dê, Senhor, a sensibilidade, papai, para que as nossas bocas fiquem mudas, para que não seja mais proferida maldição e somente bênção, papai. Profetizamos, papai, que da nossa boca, Senhor, fluirá rios de águas vivas, papai. Água doce, não sairá mais águas amargas, papai. Nos dê autocontrole e domínio próprio, papai. Nos dê mansidão e discernimento, papai. Reverte, Senhor. Está sendo revertida agora em nome de Jesus. Toda maldição e bênção. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas da escravidão dos pecados em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus e nós cremos, Senhor. Nós cremos no seu poder, papai. Há sangue de Jesus nas nossas casas, nos umbrais das nossas portas, Senhor. Aqui não entrará espírito de morte, papai, porque estamos protegidos, papai, porque estamos selados, papai, somos templos do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.